Graça e paz, amados. Como é que vocês estão? Aleluia. Pode se assentar um pouquinho, amém? Amém. Altas horas, como é bom, hein? Aleluia. Pessoal, eles decidiram, né? Durante esses cultos do Altas Horas, começando de hoje, a gente está falando sobre os dons ministeriais. Amém? Pode ser que não vai ser um daqueles cultos que a gente vai jogar a cadeira para cima, né? Mas sabe que o conhecimento é algo que traz crescimento, maturidade, né? Convicções, abre o nosso entendimento. E a proposta nossa é exatamente para isso. Que você possa, durante esses cultos, né, poder estar aprendendo sobre essas verdades tão importantes a respeito dos dons ministeriais. E a gente vai estar dando início em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 8. Nós vamos até o versículo 12, tá? Por isso as escrituras dizem: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Amém, queridos? Então compreenda uma coisa, queridos. A gente já começa falando aqui a respeito de dons ministeriais. Então a gente não pode confundir dons espirituais com dons ministeriais. Agora, uma coisa que é interessante. Quando se fala de dom, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que é algo espiritual. Dom ministerial não foi algo que o homem inventou, mas é algo que o próprio Deus estabeleceu. Amém? Para quê? Exatamente para a gente poder crescer, para a gente poder amadurecer, né? E aí a palavra vai falar a respeito de 5 dons ministeriais. A gente gosta muito de usar a mão, porque eu acho que é uma das formas, assim, uma ilustração mais fácil da gente compreender e guardar, né? A uns ele concedeu como apóstolos, né? Eu gosto muito do dedão aqui. Por quê? Porque o apóstolo ele consegue tocar em todos os outros. E é exatamente aonde que a gente tem a nossa digital, a nossa identidade. Então, alguns ele concedeu como apóstolos, outros como profeta. Profeta aponta, né? Outros evangelistas. É esse grandão aqui que chega, né? Realmente aonde ele vai, pessoas são alcançadas, impactadas, não só pela palavra, pela conversão, mas também pelos milagres que acompanham esse ministério. Tá? Outros pastores, né? Onde está a nossa aliança, né? Pastor é aquele que cuida, né, da noiva, é aquele que verdadeiramente investe em vidas. E no final, mestres. Falo que mestre ele alcança alguns lugares que os outros não vão alcançar, né? Esse dedinho aqui ele vai em alguns lugares. E a palavra, a inspiração que Deus traz nesse ministério é muito grande, porque a gente vê revelações que às vezes
Nós que não fluímos às vezes no dom de mestre, não percebemos como que eles conseguem extrair tantas pérolas, né? Tantas coisas tão especiais de dentro da palavra. Amém? Mas agora é o seguinte, queridos, isso não foi por acaso, não é invenção assim, simplesmente para trazer, como se diz dentro da igreja, cargos, né? Não. Mas isso é para aperfeiçoar, né? Põe o último aí, Guilherme. O 12. Eles são responsáveis para preparar o povo santo, realizar a sua obra, dedicar, edificar o corpo de Cristo. Então, quer dizer, esse ministério é exatamente para promover isso, né? O crescimento, a edificação, a restauração, né? E onde verdadeiramente nós vamos experimentar coisas tão especiais da parte de Deus. E a gente crê, querido, né? A gente crê que dentro de uma igreja precisa, né? E deve ter os 5 dons ministeriais. Eu não estou falando aqui também do dom de socorro. Vocês vão estar falando dele também, né? Mas que é tão importante. Então compreenda, queridos, é algo para estabelecer crescimento, né? Para edificar uma igreja sólida, uma igreja firme, uma igreja forte. Então não é simplesmente um título que a gente carrega, não, né? Tem pessoa que às vezes fala assim: eu quero ser consagrado como evangelista. E às vezes a pessoa nem compreende, né, qual que é o ministério de um evangelista. Simplesmente para ter um título. Ou eu sou um apóstolo. Então, amados, não é título. É um dom que Deus estabeleceu dentro do corpo. E que você precisa se encontrar nele. Não quer dizer necessariamente que você vai estar dentro desses 5 dons, né? Talvez você vai ser uma daquelas pessoas de bastidores, na qual a gente chama do ministério de socorro, que é alguém que vai estar cooperando, né? Vamos dizer assim. A música é um ministério de socorro. Por quê? Porque ela vai preparar o ambiente para que o pregador ou a palavra seja direcionado para as nossas vidas. E assim tem tantos outros. Amém? Mas é interessante que ele fala que esses dons é para o aperfeiçoamento, né? Que no grego significa catartismos, que seria mais ou menos o seguinte: um ajuste, uma preparação plena, indicando um processo que é conduzido até o final. Deus não faz nada incompleto. Então, na verdade, o objetivo desses dons é para nos aperfeiçoar, para trazer crescimento, maturidade e fortalecimento, consumando assim uma obra completa. Sabe, queridos, que é tão bacana o fato da gente congregar, que algumas pessoas não gostam de congregar, mas sabe que é nesse ajuntamento aqui que nós vamos tocar todos os dons na totalidade. Porque aqui tem profetas, aqui tem apóstolos, aqui tem pastores. Então no ajuntamento dos santos, a gente vai tocar essa unção na totalidade. Você vai estar recebendo da parte de cada um deles. E aí você pode me perguntar: mas eu posso fluir em mais de um dom ministerial? Pode. Pode também, né? O pessoal vai estar trazendo, por isso que vai ser interessante você estar participando das outras. Hoje a gente vai estar falando a respeito do ministério do apóstolo, né? Que a gente vai estar descobrindo o porquê, e que não é nada de um título, mas é um chamado e muito importante dentro do corpo. Amém? Então entenda uma coisa: se o propósito dos dons ministeriais é o aperfeiçoamento dos santos, é o aperfeiçoamento da igreja, né? Trazer uma igreja sólida, fortalecida, né? Uma igreja madura, se é exatamente para isso, então nós nunca vamos atingir maturidade sem os dons ministeriais. Percebe que tem algumas igrejas que andam assim, sem sentido, sem visão, sem propósito. E a gente pode dizer que são
como crianças, como bebês? Exatamente porque são esses dons que vão cooperar para o nosso crescimento, para a maturidade do corpo, para a maturidade da igreja. É muito bom mover, é muito bom, né, a gente chapar, mas é muito melhor ainda quando você percebe dentro do corpo o fluir desses dons. Pessoas que foram levantadas como mestres para trazer ensinamento, profetas que vão trazer direção. E isso, queridos, traz muito mais força, né, para o corpo e maturidade. Porque o objetivo de todo nascimento, de toda criança, é a gente perceber o crescimento, né? As fases que vão passando, até que você olha, poxa, como que essa pessoa está madura? E às vezes não é pela idade, né? Existem meninos que são homens, como existem homens que são meninos, porque não alcançaram maturidade. E assim também é dentro da igreja, dentro do corpo, né? Existem igrejas que simplesmente estão como criança, e existem igrejas que estão no crescimento pleno, com maturidade e graça. Sabe, naquela igreja que você entra e você percebe, poxa, aqui tem palavra, aqui tem organização, aqui tem disciplina, aqui tem revelação, aqui tem manifestação de dons. Tudo com ordem e decência. Amém? Então o dom ministerial, queridos, é exatamente para isso, né? Porque alguns vão chegar em alguns lugares que eu não vou. Alguns serão enviados, né? E isso vai trazer o quê? Aperfeiçoamento para o corpo, para a organização chamada igreja. Amém? E é uma coisa interessante. Para que serve, além do aperfeiçoamento? Para o trabalho do ministério. É o desempenho do serviço. Deus levantou essas pessoas exatamente para que elas desempenhassem papéis específicos. Então cada um vai fluir de uma maneira dentro dos 5 dons ministeriais. É exatamente como o corpo funciona, né? Não adianta um mestre querer ser profeta. Por quê? Simplesmente porque acha bonito vai falar bobagem, né? Mas se você foi chamado para algo específico, querido, você precisa fluir naquilo. Agora uma coisa que é interessante, não é você que vai decidir, não. Eu quero ser pastor. Amém? Se você quer ser pastor, querido, você tem que saber conviver com pessoa chata. Você vai ter que saber conviver com muitas situações. Então percebe que é um dom. Se você fala assim, eu não tenho paciência, eu não aguento isso, então você já está revelando aí que você não foi chamado para isso, né? Porque se é um dom, esse dom vem com uma capacitação da parte de Deus para você fluir nele. Porque é Deus que vai nos capacitar exatamente para isso. E esse ministério, querido, esses dons ministeriais, eles vão trazer edificação para o corpo. Que é o quê? Que é crescimento sólido. Edificar é exatamente isso, ter base. Você não pode edificar nada se você não tiver uma base. Não se edifica pela emoção, né? Pela boa vontade, pela força humana. Mas agora, quando vem da parte de Deus, querido, olha, vai crescer com força. Amém? E vai continuar crescendo. Por quê? Porque tem raiz, tem base. E é isso que a gente precisa compreender. Uma igreja forte e sólida é uma igreja que tem raiz. É uma igreja que tem força. É uma igreja que não vai balançar por problemas quaisquer. É uma igreja que vai saber enfrentar dificuldades, vai saber enfrentar problemas, vai saber enfrentar o corona, sempre com fé e determinação e confiança. Então não é uma igreja que vai se abalar, amém? Guilherme, põe o versículo 13 aí. Efésios 4:13. Olha só que interessante. Até
todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. É exatamente para isso, para nos amadurecer, né, e nos tornar semelhante a Cristo. Pessoas que não se abalam, pessoas que têm controle sobre a emoção, pessoas que sabem que às vezes o que está passando é simplesmente um mover, pessoas que sabem ter percepção e entendimento daquilo que está acontecendo dentro do corpo. E isso vai acontecer quando tem os dons, quando nós somos tocados por Ele. Porque vai ter aquele que vai exortar, vai ter aquele que vai apontar a direção, vai ter aquele que vai trazer as revelações, e vai ter aquele que vai falar, olha, até onde que nós vamos chegar. E é exatamente para isso que serve, e a gente vai compreender isso com muita graça. Amém? Agora eu te pergunto uma coisa: qual é o objetivo final desses ministérios? Porque se existe ministério, querido, tem objetivo. Deus não faz nada sem objetivo, né? E aí a gente vai lá em Efésios 4, do versículo 13 ao 16. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais, vai percebendo aí, para que serve? Não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento. Tem uma versão que fala de doutrina, de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Amém? Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Olha que coisa interessante. Então é exatamente para isso, né? Trazer crescimento, maturidade. Sabe, queridos, a gente percebe às vezes dentro da igreja, né? Uma igreja que não cresceu, uma igreja que às vezes não tem a palavra, uma igreja às vezes que está firmada em movimentos, né? Em mover. E aí você percebe que por trás daquilo ali está cheio de crianças, pessoas imaturas, que não é o objetivo. Agora, quando Deus estabelece os dons, é exatamente para isso, né? Para que cada um comunique ao corpo aquilo da parte de Deus que ele foi chamado para ser. E dessa maneira a gente vai desenvolvendo, a gente vai crescendo e a gente vai se fortalecendo. E os ministérios vão promovendo isso na vida da gente. Os ministérios vão despertando isso. Porque é muito interessante quando você está dentro desse corpo e tem pessoas que são levantadas por Deus exatamente para isso. Para edificação, para maturidade, né? E a pior coisa que tem é você estar dentro de um corpo que não desenvolve, que continua como criança, com mimimi, né? E aí ele fala uma coisa interessante. Ele compara esse tipo de comportamento, né, de pessoas que são levadas como o vento. Então é pessoa que não criou base, não criou raiz. Pessoa que às vezes está simplesmente buscando movimentos. Ah, deixa eu ir para lá que ali tem um profeta ali que revela. Aí vai lá, fica um ano lá. Ah, apareceu um melhor, vai para lá. Por quê? Porque não está edificado, querido, dentro da palavra. Não está edificado. Porque o que vai nos fortalecer, o que vai nos fazer permanecer firmes e vai trazer crescimento é a palavra. É ela que supre, é ela que traz força, né? Eu estava com a Jéssica, agora a gente foi fazer uma visita
Lá no bairro Fernão Dias a gente estava comentando sobre isso, né? Ela comentando sobre o passado dela, que todo mundo já tinha desistido, né? Ninguém mais acreditava em nada. E aí ela apareceu aqui, queridos, né? Mas não é por causa da placa da igreja, é porque uma palavra revelada, uma palavra que ele direcionada alcançou a vida dela. E quando bateu dentro dela, sabe o que aconteceu? É um alimento que ela fala: meu Deus, eu quero mais disso. Eu quero mais disso. E aí a gente discutindo sobre isso, a gente compreendeu que somente a palavra, a verdade, a profundidade dela traz libertação. Conhecereis a verdade. E essa verdade está aqui, é na palavra. E ela vai te libertar. Porque quando você conhece a verdade através dos dons ministeriais, e são os dons ministeriais que vão revelar a palavra, né? Cada um da sua maneira, essa palavra bate dentro da gente, queridos, e eu vou falar com você. Ela tem um impacto de transformar qualquer pessoa. Aquele que você não acredita. Aquele que você nunca imaginou. Aí você pega às vezes um camarada que está viciado em droga, coloca ele 1 ano numa clínica. Gasta maior grana. Na hora que ele sai de lá com 1 mês ele volta. Por quê? Não é o isolamento, querido, que vai trazer mudança. É a palavra revelada de Deus dentro do seu espírito que vai te mover e vai te mostrar que existe algo muito melhor. Amém? Então é a palavra. Quando a palavra entra e ela é recebida, né? E como é gostoso quando você vê um mestre ministrando a palavra e você está se alimentando daquele conhecimento e você fala: meu Deus, o que é isso? Eu queria ser igual a esse cara, né? E dá aquele desejo de continuar comendo. Aí acaba, você fala: oh, você vai embora com gosto de quero mais, né? Com gosto de quero mais. Mas por quê? É porque é através dessa palavra, querido, que as fábulas e ilusões vão partir da sua vida e ser arrancadas. Aí você vai se tornar alguém racional dentro da realidade daquilo que Deus é. Pode vir qualquer vendaval e você não será abalado. Pode vir crise, pode vir corona. Por quê? Porque a minha fé não está sustentada nisso. Eu cresci dentro de um corpo saudável, que trouxe maturidade. Amém? Então é tempo, queridos, da gente compreender isso. É tempo das escamas cair dentro dos nossos olhos. E às vezes a gente fica vendo tanta aberração dentro das igrejas, onde deveria estar sendo despertados os dons ministeriais, né? Homens ficam inventando coisas, buscando estratégias. Amém? Não é estratégia, querido, que vai trazer conhecimento, crescimento. Porque não é simplesmente crescimento, é maturidade. É ter um corpo saudável, um corpo realmente ajustado. É para isso que servem os dons ministeriais, para colocar as peças no lugar. Já reparou o esqueleto, como que você vai montar ele? É tanto detalhe, e cada osso vai se encaixando, querido. E não adianta você querer colocar no lugar lá que não cabe, porque ele não vai encaixar. Amém? É para isso que os dons ministeriais servem, para colocar cada um na sua posição, para despertar você. Amém? Para despertar aquilo que Deus colocou no chamado dentro do seu coração. E você vai fluir naquilo. Pastor, como que eu vou descobrir isso? Queridos, olha, não existe uma fórmula não. Vai acontecer. Amém? Eu nunca pensei em ser pastor na minha vida assim, confesso de coração. Nunca passou pela minha cabeça. Nunca. Amém? Eu sei que aconteceu, né? Deus foi lá, pum, buscou. E assim vai ser com você também, né? Aí eu quero muito ser mestre. Você gosta de ler? Ai, detesto ler.
É cada livro desse tamanho. Então deixa eu te falar, você não foi chamado para ser mestre. Porque mestre tem que estudar. Amém? Percebe, queridos, que cada coisa vai se encaixando da forma correta e vai sendo estabelecido. Agora é aquilo que eu te falei, se ele te chamou, ele vai te dar as ferramentas, amém? E ele vai te capacitar, né? Não adianta você querer ser um profeta lá pesquisando no Google, não. Como que entrega uma revelação? Ô Tainá, vou ter que falar, tá? Pode? Tainá, quando chegou na igreja, o maior sonho dela era falar em línguas. E ela ficava frustrada, que ela trouxe uma amiga dela, a amiga dela falou assim, pum! No primeiro minuto já começou a falar. E ela, meu Deus, eu sonhava tanto que eu fui até no Google para ver como que falava em língua. Não fica rindo não, que você também deve ter feito isso. Então, queridos, os bebês espirituais, eles são facilmente levados por falsos ventos de doutrina. E aí, sabe, queridos, chegam pessoas às vezes até com doutrinas do diabo. Porque Paulo fala a respeito de doutrinas do diabo. E sabe que tem pessoas que caem nisso ainda? Por quê? Porque não estão firmados na verdade. Não estão firmados na palavra, né? Então, queridos, passou desse tempo de crente, e o crente tem que ler Bíblia, gente. Tá? E os dons ministeriais estão aqui para te ajudar, a te ensinar. Se você não lê Bíblia, se você cair na mão do testemunho de Jeová, você está ferrado. Até o diabo vai te convencer. Ele convenceu Eva. Não é verdade? Então, queridos, o dom é exatamente para isso. Ele vai trazer esse ajuste para o corpo, ele vai dar direção, né? Ele vai trazer revelações da palavra. E tudo isso vai começar a acontecer. E aí o que acontece? A gente vai se enchendo de verdade, né? Vai tendo prazer pela palavra. Então você precisa ter consciência que foi Deus que estabeleceu os dons ministeriais. Amém? 1 Coríntios 12. A partir do versículo 27. Então deixa eu te falar uma coisa. Não é você que escolhe o dom ministerial, não. E eu sou profeta. Eu sou apóstolo. Porque no dia que a gente começar a fazer desse jeito, querido, vou falar uma coisa, hein? Vai dar zebra. E vai ser perigoso para a sua vida, né? Então é um dom que foi estabelecido por Deus. Então deixa eu te falar uma coisa. Você não entra no ministério porque uma pessoa olhou para você e falou, nó, estou vendo um pastor na sua vida. Aí você acredita naquilo. Aí vai sofrer como pastor, né? Porque simplesmente, nossa, eu vi você com terno e uma gravata. Também que se eles me vissem de terno e gravata, eu já ia falar, não sou eu não. Eu uso de vez em quando, tá, gente? Não tô. Juntos todos vocês, todos, são o corpo de Cristo. E cada um é uma parte dele. Compreende isso? Cada um vai fluir de uma forma diferente. Cada um vai ter funções diferentes, habilidades diferentes, né? Juntos, volta. Todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Pode ir. Deus estabeleceu para a igreja em primeiro lugar os apóstolos, em segundo os profetas, em terceiro os mestres, depois os que fazem milagres. Quem que faz milagre aí, gente? Evangelista. Percebe que a gente tinha uma compreensão tão errada. Evangelista para a gente era aquele que pregava o evangelho, ia lá para a praça, abria a Bíblia e começava a gritar ali, ó, evangelista fulano, né? Evangelista ciclano. Querido, o evangelista, ele tem uma graça tão grande que quando ele prega, ele alcança multidões. Aleluia mesmo.
Às vezes você vai pregar, vai fazer um apelo, não vem ninguém na frente. Você passa o microfone para o evangelista, ele, eu queria fazer mais uma vez. Alguém quer aceitar Jesus? Vem 20. Só porque o microfone foi para a mão do cara certo. Você está rindo? É desse jeito. É a unção que está sobre a vida dele. Só que dentro dessa unção vem também a operação de milagres. Porque a gente precisa compreender que junto com os dons ministeriais, acompanha também os dons espirituais. Então o evangelista, ele vai fluir, queridos. Você vai ver nego jogando cadeira de roda para cima, cego vendo, surdo ouvindo. Há uma unção poderosa, amém, sobre a vida de um evangelista. Aleluia. Fazem milagres. Os que têm o dom de cura, os que ajudam os outros, olha o dom do socorro aí. Os que têm o dom de liderança, os que falam em línguas diferentes. Aí já está falando dos dons, misturou já junto com os dons espirituais. Amém. Mas o que eu estou achando interessante aí, presta atenção. Em primeiro lugar, os apóstolos. Eu vou falar sobre o ministério dos apóstolos. Então quando fala em primeiro lugar os apóstolos, ele não está querendo dizer que ele é mais importante que os outros, não. Essa ordem aí, ela não sei como é que foi definida, não. Mas não é por grau de importância, tá? Graças a Deus. Porque às vezes você olha, não, o apóstolo então é o número 1. Não. Amém? Cada um com a sua habilidade, cada um com a sua função. Amém? Vamos lá em Marcos 16, 20. Os discípulos foram a toda parte, anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais. Então por isso que eu falei para você, que quando Deus chama, Ele capacita. Olha que os discípulos iam em todos os lugares, mas quem cooperava com eles? Deus, fazendo o quê? Os milagres. Percebe? Então você não tem que ter medo do chamado. Porque tem pessoas que às vezes assustam, principalmente, né, no dom do profeta. Começa a ficar meio perdido assim, até algumas coisas, fala, meu Deus, está acontecendo uns trem estranhos comigo, pastor. Eu estou tendo umas percepções assim muito cabulosas, entendeu? Estou vendo multidão, estou vendo coisas, e aí vai. É desse jeito mesmo. Não precisa tomar remédio não, porque é isso mesmo. Amém. Agora a gente precisa ter fidelidade, queridos. Amém. Ao chamado. Não é correr não, é corresponder. Amém. E ser fiel naquilo que Deus te chamou para fazer. Não inventa não. Faz aquilo que Deus mandou, querido. Amém. E não precisa ficar inventando também, floreando coisa demais não. Porque tem profeta que para trazer uma palavra, querido, meu Deus, ele faz uma performance que eu vou falar com você, viu? O cara parece que treina em casa, dá o show todo. Amém? Vai no simples, vai no arroz com feijão. Aleluia. 2 Timóteo 2,15. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Agora deixa eu te dizer uma coisa, e isso aí, é fundamental, tá? Tempo de preparação nunca é tempo perdido. Tá certo? Porque junto com o chamado tem a preparação. É aquilo que eu falei. O mestre, ele vai ter uma paixão por leitura e por estudo. E não é porque ele tem um conhecimento que ele vai parar de estudar, não. Ele vai continuar estudando. O pastor precisa ter conhecimento. Então existe um momento de preparação, querido.
A gente vai lá para o Rema, fica 2 anos lá, é um tempo de preparação. E dá uma saudade danada quando acaba, né? Então a gente precisa continuar assim, continuar crescendo na palavra. Não é porque você leu a Bíblia uma vez que está resolvido, não. Porque todo dia vai aparecer uma coisa nova lá. Parece que todo dia você escreve uma página diferente. Você fala, meu Deus, o que é isso que eu não vi? Né? É porque é revelado coisas especiais para nós. Amém? 1 Coríntios 12, 28. Agora nós vamos entrar no apóstolo, tá? Semana que vem na próxima é profeta. E é interessante, tá, queridos? Nós vamos estar chamando uma pessoa que flui dentro desse dom, tá? Então o que vai falar do ministério do apóstolo vai ser um apóstolo. Ó, eu ia falar outra coisa. Eu ia falar profeta. Quem vai falar no ministério do profeta é profeta. Saiu aqui da boca. Saiu sem eu pensar mesmo. 1 Coríntios 12, 28. Ah lá, Deus estabeleceu para a igreja em primeiro lugar os apóstolos. Então eu falei a respeito disso, querido, não quer dizer que é grau de importância não. Tá bom? Mas a gente vai compreender o que é esse chamado. Porque o que está encabeçando a lista ali em primeiro lugar é o ministério do apóstolo, né? Mas isso não significa a importância dele, que ele é o mais importante. Então a gente precisa compreender que em Hebreus no capítulo 3 fala do... Interessante que Jesus fluía nos 5 dons. Na totalidade, né? Jesus fluiu como profeta, como pastor, como mestre, como evangelista e como apóstolo. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Portanto, irmãos santos que participam do chamado celestial, considerem atentamente a Jesus, que declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote. Amém? Mas é preciso que a gente compreenda o que é apóstolo, né? E o significado dessa palavra é exatamente aquele que é enviado. Apóstolo é aquele que é enviado. Vai lá, João capítulo 20, versículo 21. João capítulo, mais uma vez ele disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, né? Exatamente o significado de um apóstolo. E é interessante como que o apóstolo ele tem essa percepção, né? Ele não pode ver um lugar, né, um ambiente que ele já está pensando em alguma coisa para aquele lugar. Ou é uma igreja, né, ou é estabelecer uma base. Ele sempre está enxergando isso. Ele andou alguns quilômetros ali, ele já quer estabelecer algo naquele lugar. E é exatamente por quê? Porque é um chamamento. Ele foi comissionado para isso, né? Então o apóstolo é uma pessoa que foi comissionada. Mas ela não é simplesmente uma pessoa que vai, decidiu ir. Ah, deixa eu olhar no mapa, eu vou aqui. Não. O apóstolo, queridos, ele é enviado pelo Espírito. Percebe Paulo como que ele era direcionado pelo Espírito? Não, você não vai para lá não. E aí se ele tentasse, ele fechava a porta. Por quê? Porque o apóstolo ele tem que andar dentro dessa conexão com o Espírito divino. Ele não vai trabalhar e fazer simplesmente porque ele está afim de sair abrindo igreja. Eu percebo alguns pastores que abrem uma igreja, às vezes a igreja está ali ainda pequena, ainda não maturou ainda, né? Não cresceu, não tem ainda uma formação, e aí o cara já abre 1, 2, 3, 4. Eu lembro quando a gente estava lá embaixo, o cara perguntou para mim: quantas igrejas você tem? Eu falei: uma. Eu falei: mas você já está aqui tempão, você só tem uma? Eu só tenho uma. Né? E eu vou te falar, essa aqui está dando trabalho.
Agora não adianta eu ficar abrindo igrejas abortivas, né? Tem um compromisso de abrir uma coisa que é viva. Por quê? Porque é direcionado pelo Espírito. Então o apóstolo é aquele que vai romper as fronteiras, amém? Para estabelecer, queridos, naquele lugar, não somente igrejas, pode ser bases sociais. É uma pessoa que tem uma visão de alcançar lugares, de fazer expandir a palavra. É uma pessoa que quer fazer que essas verdades cheguem em outro lugar. Então, em todo lugar que ele vê alguém, ele já vê uma liderança, ele já vê alguma coisa nascendo ali, né? É alguém que parece que gera dentro dele isso. Então, ele foi chamado exatamente para isso, amém, queridos? Agora, quais são as credenciais de um apóstolo? 2 Coríntios 12, 12. Quando estive com vocês, certamente dei provas de que sou apóstolo. Olha, ele não estava falando assim, ó, eu tenho um título aqui, ó, uma credencial. Primeira coisa, o cara tira a carteira aqui, apóstolo. Não. Paulo falou, eu dei provas de que eu sou apóstolo. Como? Pois com grande paciência realizei sinais, maravilhas e milagres entre vocês. Agora é outra coisa, tá, queridos? O apóstolo também ele vai fluir com dons espirituais. O apóstolo, em alguns momentos, ele vai tocar os 5 dons. Em alguns momentos, ele vai fluir como profeta. Em alguns momentos, ele vai fluir como evangelista. E aí, está vendo o que acompanha o ministério dele? O dom também de milagre, né? O dom de operação de sinais, que é o que Paulo falou. Olha, eu dei prova de que eu sou apóstolo como? Através do poder de Deus se manifestando na minha vida. Então esse, queridos, é uma das credenciais de um apóstolo, tá? Ele vai fluir na palavra e em alguns momentos ele vai fluir como mestre. Ele vai pregar, mas ele também vai ter revelações especiais como um mestre tem. Então é uma das credenciais que você vai perceber. Dentro do nosso ministério nós temos o pastor Marcelo Carvalho, né? Que é um grande apóstolo. E você vai ver o pastor Marcelo fluindo nos dons espirituais. Você vai ver o pastor Marcelo ministrando com conhecimento e revelações como mestre, né? Por quê? Porque o apóstolo vai tocar também nesses dons ministeriais. Mas agora tem uma coisa interessante também. Existe o fruto no ministério apostólico. Existem frutos também. 1 Coríntios 9, 1. Acaso não sou livre como qualquer outro? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor com meus próprios olhos? Não são vocês resultados de meu trabalho no Senhor? Paulo aqui está falando exatamente do fruto do trabalho dele, do ministério dele. E qual que era esse fruto que Paulo está falando aqui? Era exatamente pessoas que estavam solidamente embasadas na palavra. Eram pessoas que estiveram com Paulo, que receberam da parte dele, e eram pessoas que se tornaram firmes com convicção. Então o apóstolo tem essa capacidade de influenciar pessoas, de despertar pessoas dentro do chamado, né? E para a glória de Deus aqui é dessa maneira, né? Quantas pessoas foram despertadas através da minha vida para a palavra, né? Eu lembro que no ano que eu entrei no Rema, né, a gente teve assim um nível de pessoas, né, com paixão por essa palavra, com despertamento para essa palavra, e juntamente com esse despertar pela palavra veio também os dons ministeriais já na vida dessas pessoas, desses jovens, né?
Então muitos deles aqui já sabem exatamente qual é o dom ministerial dele. Mas não fica preocupado com isso não, porque vai acontecer naturalmente, né? O Gustavo pensava que ia ser jogador de futebol. Aí Deus falou: não, filhão, você é evangelista. Aleluia. Você está no lugar errado. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Primeiro Coríntios 4,15. Pois ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que lhes anunciei. Tem uma outra versão que vai usar essa palavra mestre de uma forma diferente. Mas o que Paulo estava querendo dizer é exatamente isso. Existe uma característica muito mais marcante, né, do que vocês terem sido influenciados por alguém que tinha muito conhecimento da palavra. E aí ele vai tocar exatamente nisso. Guilherme tirou, cara. Pois me tornei seu pai espiritual. Isso aí também vai ser uma marca muito gritante dentro do ministério do apóstolo, né? Ele vai ter esse fluir ou esse sentimento de paternidade, sabe, aquele desejo de demonstrar exatamente essa liderança, não como alguém que está mandando, não com imposição, mas é aquele líder que traz essas pessoas para perto como filhos. É o que Paulo está querendo dizer. Olha, muito mais do que mestres que tiveram na vida de vocês, que passaram pela vida de vocês, olha, eu me tornei um pai espiritual, porque o meu cuidado é diferente. Então o apóstolo, ele tem um cuidado totalmente diferente em relação ao corpo, porque ele está enxergando aqui pessoas com potencial, mas ele está vendo filhos. E o pai tem aquele cuidado especial de saber lidar com cada um de uma forma diferente. Então o apóstolo vai ter essa percepção, né, de trazer cuidado, né, da forma necessária para cada um. Um vai precisar mais de afago, o outro vai precisar mais de puxão de orelha e por aí vai. Mas nada perdendo isso. É o que ele está querendo dizer. Eu sou pai e eu cuidei de vocês dessa maneira, né? 1 Tessalonicenses 2, nós já estamos terminando, gente. Versículo 6 ao 12. Quanto ao reconhecimento humano, nunca o buscamos de vocês, nem de nenhum outro. Ó, para você ver, eu não quero saber de aplauso. Ainda que como apóstolos de Cristo tivéssemos o direito de fazer certas exigências, agimos como criança entre vocês. Ou melhor, fomos como a mãe que alimenta os filhos e deles cuida. Que coisa, hein? Nós os amamos tanto que compartilhamos com vocês não apenas as boas novas de Deus, mas também nossa própria vida. Não se lembram, irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês? Noite e dia nos esforçamos para obter sustento, a fim de não sermos um peso para ninguém, enquanto lhes anunciávamos as boas novas de Deus. Vocês mesmos são nossas testemunhas de Deus também. E Deus também é de que fomos dedicados, honestos, irrepreensíveis com todos vocês os que creem. Princípio, você vai ver isso na vida de um apóstolo, né? É o que Paulo tem. Um caráter transformado, princípio. Não é alguém que se corrompe por valores, por dinheiro, mas é alguém que vê exatamente dentro do corpo filhos que precisam desse cuidado e desse crescimento. Então ele tem uma percepção assim no todo.
em relação ao corpo. Tem uma visão realmente de paternidade. 1 Tessalonicenses 2, do 7 ao 11. Não, o 7 e o 11. Ainda que como apóstolos de Cristo tivéssemos direito de fazer, esse é o 7, fazer certas exigências, agimos como crianças entre vocês, ou melhor, fomos como a mãe que alimenta os filhos e deles cuida. Então quer dizer, a prioridade deles, queridos, é exatamente no crescimento, no cuidado. Ainda que ele pudesse fazer exigência, que era direito, ele não fez. Mas a preocupação maior dele, ele coloca isso como mãe, né? Que é aquela que põe no braço, que é aquela que quer ver o crescimento, que é aquela que cuida. Então ele falou, mais do que dinheiro, do que qualquer outro valor, o valor real que existe na nossa vida é ver o crescimento. Então o apóstolo, ele tem satisfação, né, em ver pessoas se destacando e crescendo. Isso é uma marca. O apóstolo vai impulsionar pessoas para crescimento. O 11. E sabem que tratamos a cada um como um pai trata seus filhos. Percebe como é que Paulo fala tanto a respeito de pai e de filho? Dentro da visão que ele tem de apóstolo, né? De alguém que cuida realmente, de alguém que ama realmente. 2 Timóteo 1,11. Que vem das boas novas gloriosas confiadas a mim. 2 Timóteo. Das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Olha aqui Paulo falando aqui agora, né, de dons ministeriais que tocavam a vida dele. Apóstolo, mestre e um pregador, né? Então ele fluía em outros dons ministeriais. Aqui é uma prova viva disso. Gálatas 1, versículo 13 ao 17. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus, não media esforços para destruí-la. Superava muitos dos judeus de minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições dos meus antepassados. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu filho a mim, para que eu anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum. Percebe Paulo falando que não foi ele que decidiu ser apóstolo, que não foi ele que estabeleceu, escolheu um dom ministerial, mas aprove a Deus antes dele nascer já designar isso para a vida dele, né? Com um chamado tão forte, impactante, que nos alcançou. Até hoje a gente vive, né, essas verdades que Paulo deixou para nós. Agora, uma coisa que é interessante, né, que o ministério do apóstolo, ele vai englobar outros dons ministeriais, como eu falei. Ele vai fluir dentro dos dons. É aquilo que eu falei, o apóstolo vai fluir como profeta, como mestre, né? Mas agora, dentre todas essas coisas, a marca mais evidente do apóstolo é estabelecer igrejas. Vai gostar de abrir igreja assim, viu? Vê Paulo. Eita, esse Paulo gostava de abrir igreja. Terminando aqui, queridos. Marcas que devemos observar em um apóstolo de hoje. Acima de tudo, um pregador ou mestre da palavra. Número 2, dons espirituais acompanhando o seu ministério. 3, profunda experiência pessoal. Então ele não vai ser neófito. É alguém, queridos, que ele vai ter experiência, não quer dizer só dentro da igreja não, experiência de vida.
É alguém que sabe deparar com situações, né, difíceis. Porque dentro do chamado apostólico você pode de repente chegar dentro de um aeroporto de um país e aquele aeroporto ficar fechado, e aí? Porque entrou em guerra. Então é alguém que precisa ter experiência e equilíbrio, maturidade para enfrentar adversidades. Número 4, poder e capacidade para estabelecer igrejas. Número 5, capaz de prover liderança espiritual adequada. O apóstolo nunca vai andar sozinho, querido. Ele sempre vai carregar consigo milhares. Amém? E o desejo dele é prover uma liderança, amém, que faça essas pessoas crescerem. O apóstolo sempre vai impulsionar a sua vida, vai te levar e torcer pelo seu sucesso, e vai se alegrar e saber que você se tornou melhor do que ele. Amém? Deus abençoe a sua vida. Talvez você tenha se despertado aí, talvez, dentro desse dom ministerial. Mas na semana, é a semana que vem? Sem ser a outra sexta, a outra. O próximo Altas Horas a gente vai estar falando do ministério do profeta. Amém? Aleluia.